Olá, amigos da extensão. A seleção da pauta jornalística e a construção da notícia são temas que vamos abordar hoje. Vamos conversar com o professor Heitor Rocha, que é coordenador do curso de jornalismo da UFPE. O senhor é vice-coordenador do projeto Um Olhar sobre o Jornalismo, o Observatório da Imprensa Pernambucana, que é coordenado pelo professor Alfredo Viseu. Juntos, vocês têm trabalhado nessa pesquisa e quais têm sido os critérios, né, que norteiam a avaliação da qualidade da produção jornalística? Nós usamos como os critérios fundamentais a seleção da pauta, das notícias que devem ser escolhidas para figurar na cobertura jornalística e a forma como são construídas as notícias, né? Com essas duas variáveis a gente pode ter uma noção consistente da qualidade da produção jornalística, né? Levando em conta fundamentalmente como uma ação de extensão que o senso comum, né, não só na sociedade, mas até mesmo muitas vezes dos próprios profissionais jornalistas, é de que o jornalismo se reduz simplesmente a fazer a resenha do fato ocorrido, do fato consumado, do passado, quando na verdade a sua dimensão maior é funcionar como um espaço institucional em que a sociedade pode discutir seus problemas e as formas de enfrentar esses problemas e definir os seus rumos, o seu futuro, né? Essa é uma dimensão que é normalmente esquecida, não só pela população, mas até mesmo pelos profissionais. Ou seja, aquilo que é notícia é considerado o real, mas o real é muito mais amplo do que é noticiado. Exatamente. A noção da realidade como simplesmente o que está faticamente, concretamente estabelecido, é uma noção reducionista, porque o ser humano sempre convive com a noção da sua realidade, levando em conta os seus problemas, as violências simbólicas, as repressões autoimpostas e também o seu empenho em tentar modificar, ter uma vida menos ameaçada, né, se aglutinar com outras pessoas para construir uma vida melhor. Os seus desejos, suas aspirações. As utopias fazem parte essencial, né, do processo humano, né, de evolução civilizatória. O senhor tem pesquisado a definição dos temas abordados pelos jornais pernambucanos. Qual a sua análise sobre os mecanismos de definição dessa pauta jornalística? Pois é, prevalece uma noção aquela primária de que o jornalismo espelho da realidade, né? Essa coisa do passado, e que é uma ilusão positivista que priva o jornalismo, né, dessa dimensão de prescrutar, de mobilizar as pessoas para terem uma noção mais aprofundada de sua realidade, de seus problemas, né, e de se empenharem. Essa é a noção da gente que fundamenta o jornalismo construtivista, que mostra a realidade como dinâmica, sempre em processo, e na qual não são só as grandes instituições, as grandes fontes oficiais que têm capacidade de determinar esse processo, né? Na sua opinião, como é que os jornalistas, os próprios veículos de comunicação e a sociedade podem contribuir para a melhoria dessa qualidade da produção jornalística? Ampliando a diversidade significativa, né, na cobertura, de fontes e versões. Esse é o caminho essencial de procedimento. Não se pode garantir conteúdos. As formas simbólicas são muito dinâmicas, porque elas se definem no contexto. E o contexto é dinâmico, histórico, está sempre mudando. O que a gente pode garantir é que o processo seja democrático, dialógico, que possa permitir algo que na nossa sociedade é muito cruel: a exclusão dos temas, dos problemas, das reivindicações de grande parte da população, né? A chamada periferia, né, dos seus movimentos sociais, e isso empobrece muito, inclusive comercialmente, porque a valorização do espaço comercial dos veículos depende do tamanho do seu público. O tamanho do público depende da inteligibilidade, da representatividade que seus produtos tenham diante da população como um todo. Se você emite produtos que só fazem sentido para a elite, para os investidores, né, para as grandes corporações, ou para a classe média alta para cima, grande parte da população fica alheia, não vê sentido naquilo. Então, é algo que compromete, inclusive, os interesses
econômicos dos veículos. Né? Esse é um trato político e ideológico. No contato que o senhor teve com os jornalistas pernambucanos para realizar sua pesquisa e para avaliar e trazer os jornalistas para o debate, qual a receptividade que as empresas jornalísticas tiveram a esse trabalho? Muito boa, né? No nosso encontro anual, né? Eles se mostraram muito sensíveis a essa possibilidade de debater isso, de levar isso ao público. Porque, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz no ano 2000, sobre a cobertura política, com toda a comissão executiva da Assembleia, da Câmara, o quadro de líderes e com os jornalistas, então, é algo que é sintomático. Todos os políticos, menos Paulo Rubem, que na época era deputado estadual, disseram que a cobertura era perfeita. E todos os jornalistas, a unanimidade dos jornalistas, disseram que a cobertura não é a que eles gostariam de fazer. Alguma coisa está errada. Então você vê que o jornalismo participa da construção da realidade, né, na articulação e mediação da discussão pública, na construção da realidade, mas não é o único, ele também é constituído pela sociedade. Tem autores que dizem que, na verdade, Stuart Hall, a teoria do agendamento, tal, que o jornalista, na maioria das vezes, não é sequer o definidor primário da notícia. Os definidores primários da notícia são os poderosos das agências governamentais, da estrutura de poder, né? E só secundariamente o jornalista consegue definir a notícia, especialmente no jornalismo investigativo. Mas isso é minoritário. Na maioria das vezes ele tem que seguir uma pauta que é distribuída pela estrutura de poder, porque detém informações privilegiadas e distribui isso, divulga isso na medida dos seus interesses, da sua conveniência. Né? E a segunda opinião, quando acontece, vem sempre a reboque. Vem sempre atrelada àquela versão oficial. Então isso empobrece muito. Vamos falar um pouco do projeto Observatório da Imprensa, que é um projeto de extensão e articulado com o seu grupo de pesquisa. O que é realmente, qual o papel, qual o objetivo desse Observatório da Imprensa, como é que ele funciona? Pois é, o Observatório analisa a produção em determinados períodos, né? A gente pretende até que seja algo regular, estamos na segunda fase agora, e para aferir isso, né? Até que ponto há uma diversidade significativa de versões e fontes, né? E possibilitar essa discussão dos jornalistas com a universidade e com os movimentos sociais como Luiz Freire, né? O Centro Luiz Freire. Então, a ideia é fazer produtos e divulgar isso através do núcleo de rádio e TV universitário para a sociedade de uma maneira geral, porque achamos que é fundamental que a sociedade se conscientize que o papel do jornalismo não é só constatar a realidade faticamente estabelecida, concretamente existente, mas também a forma como a gente se relaciona com essa realidade, nossos problemas e nossas aspirações de mudança. Inclusive podemos também divulgar aqui pelo site da Atueste, né? Perfeitamente. Está à disposição. Como é que os estudantes da UFPE eles participam desse projeto? Há possibilidade de estudantes de outras áreas, de outras universidades? Como é que está atualmente o projeto e as suas perspectivas para 2013? Nós temos um grupo de colaboradores. Atualmente, na etapa anterior tínhamos 3 monitores, agora estamos com 2. Esperamos ampliar um pouco essa perspectiva e temos também a participação de pessoas não só do curso de jornalismo, mas até de outros cursos. Tem uma pessoa que está ingressando agora que é do grupo que é do curso de letras. Então nós estamos abertos e acreditamos que quanto mais ampliado for esse trabalho, mais pode se atingir, né, o objetivo dessa ação extensionista. Muito bem. Agora uma última pergunta, aquela pergunta surpresa. O que é que o senhor diria a um estudante de comunicação sobre a formação crítica necessária para o exercício da profissão com qualidade? Pois é, essa temática que a gente está abordando, né? Não se restringir a descrição dos acontecimentos, como dizia Luiz Deltão, é preciso não só relatar o que se pensou sobre os acontecimentos, mas até o que não se pensou, mas que poderia ter se pensado, porque o papel institucional do jornalista não é só fazer a resenha
do fato consumado, né? Mas interpretá-lo, oferecer, pretender conferir sentido a ele, né? Situar no contexto das pessoas, das comunidades de comunicação, da sociedade, que é uma coisa, uma notícia para ser divulgada no sul do país, outra coisa no Nordeste, por conta dos seus contextos específicos. Então tem que interpretar isso para o contexto do público. E é o público, né, a credibilidade junto ao público que conceitua o trabalho do jornalista. É preciso perceber que existe uma tensão com o controle acionário da empresa, os patrões, os chefes, mas o jornalista tem o papel institucional de representar o público, o interesse público. Então ele tem que dialogar sempre, tem que tentar sempre abrir brechas para que seus produtos tenham mais legitimidade, mais representatividade, façam sentido para um número maior de pessoas. Né? Poderíamos dizer não apenas interpretar, mas oferecer diversas possibilidades de interpretação. Exatamente. Professor Heitor Rocha, nós agradecemos, o tempo voou, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso Papo Extensão e desejamos sucesso, a continuidade desse sucesso do Observatório da Imprensa Pernambucana. É um trabalho que a gente empreende juntos com vocês aqui da Proreitoria de Extensão e esperamos que essa parceria venha sempre a ser ampliada. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E o Papo Extensão vai ficando por aqui, mas você sabe que toda semana temos uma nova edição com projetos de extensão em destaque das diversas áreas do conhecimento abordados aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Então, até lá, até a próxima semana. Olá, internauta! Se você gostou desta entrevista, dê um joinha e compartilhe. Aproveite também para se inscrever em nosso canal TV Extensão, o extensionismo mais perto de você.